Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que vocês amam a Jesus, sei que vocês amam a palavra do Senhor, eu sei que vocês estão aliançados com esse Deus. Irmãos, nós estamos às portas, bem próximo da última trombeta tocar. Jesus está às portas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Eu vim dirigindo aproximadamente uns 200 quilômetros até a nossa cidade de Nilópolis, a cidade mais bonita da face da terra. E vim ardendo no meu coração essa palavra. Eu tenho certeza porque Deus, Ele trabalha de maneira certa, a fim de alcançar os seus objetivos. E o propósito do coração de Deus é alcançar um coração convertido, um coração derretido na sua presença. Eu tenho certeza que é o seu coração, que é o meu coração. Nós nascemos para adorar o nome do Senhor. Nós nascemos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Você nasceu para isso. Eu tenho certeza que a qualquer momento que o Senhor nos chamar, nós estaremos prontos ao encontro dele nos ares. A igreja do Senhor Jesus subirá, como nos dias de Noé. Como Noé foi tirado do meio daquele povo iníquo, Deus vai tirar a sua igreja, os que estão preparados. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz que Jesus voltará pela segunda vez para aqueles que o aguardam. E essa é a nossa mensagem. Aonde você vai morar na eternidade? E quando eu penso na eternidade, a minha existência, ela fica em conflito. Quando eu penso na eternidade, saber que é algo infindável, e de que quem tomar esse passo, vai ser um passo que não poderá ser mudado. E eu fico pensando, o que nós estamos fazendo para cuidar da nossa vida espiritual quando Jesus voltar? Aonde você vai morar na eternidade? Eu gostaria de orar com você antes de lermos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ainda sentados, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus é que convence, o Espírito do Senhor é que nos faz ser atraídos para a presença do Pai. É o poder do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E as mãos do Senhor estão colhendo os frutos maduros, as primícias. A igreja do Senhor está sendo agora apresentada diante do Todo-Poderoso. E o Senhor, Ele nos receberá, irmãos, a vitória, quando nós não estaremos mais no poder do pecado, nem do diabo, nem das tentações, aonde não estaremos mais sendo vilipendiados pelas forças desse mundo. Ninguém poderá nos acusar, ninguém poderá nos trair, não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, porque lá nos céus nós só celebraremos a vitória daqueles que passaram por essas lutas aqui nesse mundo, mas guardados, protegidos pelo poder do Espírito Santo. Não se comunaram com o mal, amaram mais o Senhor do que o mundo, obedeceram mais a voz de Deus do que atender os seus próprios prazeres. Vocês são amados de Deus, filhos de Deus.
E que nesta noite o Espírito Santo faça uma obra no seu coração. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Jesus. Meu irmão, fique de pé. Pegue a sua espada. Oh, aleluia. Aleluia. Eu confesso a vocês que eu não vim aqui com canivete. Eu não quero fazer uma cócega na sua barriga. Eu quero dizer que a espada do Espírito vai entrar no teu coração. Deus vai agora vasculhar a sua interioridade. Eu não vim com um canivetinho para descascar uma laranja. Eu vim com a espada do Senhor para entrar no teu coração, no secreto, no oculto, o lugar onde ninguém tem conhecimento do que acontece com você. A espada do Senhor vai chegar lá. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Eu quero ler essa palavra ao seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai lhe abençoar. Em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor vai visitar o seu coração. Em nome de Jesus. Vocês acharam? Digam amém. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, versículo 19, e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía na mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão, e de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pode se assentar, amados. Aleluia. As parábolas sempre serviram para ilustrar alguma verdade em relação às coisas espirituais, ou como as coisas relacionadas a um mundo onde os seres humanos precisam de moralidade. E Jesus usa essa parábola, que para mim, ela é entre todas as parábolas, a mais assertiva em relação à condição da vida eterna. Uma parábola, ela está relacionada ao vocábulo grego, parabolé, que significa algo que corre ao lado, ou algo que serve de comparação. Jesus conta a parábola de forma ilustrativa para dar argumentação à sua mensagem, à sua palavra. Então, uma parábola, ela revelava algo de verdade. E Jesus está justamente
tratando aqui em relação aos fariseus, porque os fariseus, eles viviam numa ostentação. Eles acreditavam por serem filhos de Abraão, eles tinham como sinal dessa grandeza a prosperidade. A prosperidade essa que os ausentavam de relacionamento com Deus, porque eles viviam sob uma tutela de que eles eram descendentes de Abraão e suas vidas seriam abençoadas, independente dos seus relacionamentos com Deus ou com o próximo. E nós vemos nesse texto uma revelação tremenda, porque Jesus ilustra algo que eles vivem, que eles estavam ali envolvidos, porque eles criam na imortalidade da alma, eles criam de que estavam sendo conduzidos para um lugar seguro, viver a eternidade. Mas há algo que acontece nessa história, é que Jesus começa a mostrar o outro lado do compromisso dessa história. É o lado do compromisso com Deus. E Jesus começa a desvendar dos nossos olhos a respeito do futuro, da vida além morte, das perspectivas de alcançar o céu de luz ou o Hades de sofrimento. Jesus começa a dimensionar aonde nós vamos morar, o que eu e você estamos fazendo para alcançar a eternidade com segurança, ou estamos agindo com atitude desleixada, irresponsável, incoerente, estamos fracionando a palavra, estamos tirando o valor e o teor da sua grandeza, porque lá em Timóteo capítulo 3, a Bíblia diz, verso 16, diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Você pode dizer amém? Aleluia! Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, para corrigir, para redarguir, para repreender, para ensinar. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Meu irmão, você está com tesouro em suas mãos. É a palavra do Senhor. Jesus fala aqui de dois homens, dois destinos. Jesus fala a respeito de duas vidas, num lugar de descanso e uma num lugar de sofrimento. Jesus cita aqui um homem rico e um homem pobre. Fatidicamente, aquele homem pobre estava ali, a mendigar. Mas o texto nos conduz a uma concepção que ele era temente a Deus. Ele confiava em Deus. Enquanto que o fariseu, o rico, achava que a sua grandeza, sua riqueza, sua abastança era sinal de que ele era escolhido, predestinado e acabou. E a Bíblia diz que ele vivia arregaladamente, soberbamente, e desprezava aquele pobre mendigo. O mendigo, quem via ao seu encontro, era o cão para lamber-lhe as suas chagas, as suas feridas. E um dia, a Bíblia nos revela que o mendigo morreu, Lázaro morreu, e os anjos do Senhor veio buscar Lázaro. Glória a Jesus. Aquele que confia no Senhor, aquele que ama e guarda a lei do Senhor, não precisa ficar com medo da morte. Jesus é a primícia dos que dormem. Ele já venceu a morte por nós. Não fique com medo. Às vezes as pessoas ficam se perguntando: poxa, quantos tipos de morte? A brutalidade, a violência. Irmãos, nós podemos ficar chocados porque isso é humano. Isso nos sensibiliza mesmo. Mas eu vou te dizer, preciosas aos olhos do Senhor é a morte dos justos.
a morte dos justos. Porque o Senhor aguarda. Porque a sua vida é semeada aqui, mas é colhida nos céus. Aquele mendigo Lázaro, ele teve uma recepção. Os anjos do Senhor veio buscá-lo e levou-o até o seio de Abraão, lugar de descanso, lugar de repouso. Simultaneamente morre o rico, e a Bíblia diz que ele foi sepultado no Hades. Eu preciso te ajudar a pensar a respeito disso. No Velho Testamento, sepultura, morte, lugar de dor, chamava-se Sheol. Sheol era o lugar dos mortos. Isso porque assim que se entendia na língua hebraica. Quando chegou com a cooperação do grego, da Septuaginta, dos 70 alexandrinos, que foram os homens que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, o entendimento se estendeu. E então a compreensão de Sheol passou-se para Hades. É importante que você entenda isso. Hades era lugar onde todos que morriam desciam. Lugar de sepultura, de morte. Tanto para bons como para ruins. Tanto para aqueles que guardaram a lei do Senhor e foram alcançados pelas bênçãos do Senhor. Tanto para aqueles que também não guardaram e viveram violando a lei do Senhor. Todos eram sepultados no Hades. Só que dentro do Hades havia uma divisão: lugar de descanso e lugar de tormento. E lá foi sepultado o pobre, mas foi para o seio de Abraão, lugar de descanso. O rico no lugar de tormento. E o tormento era tamanho na cabeça daquele homem. E aí a gente pode ver que a Bíblia, ela descomplica a cabeça de muita gente. Às vezes as pessoas perguntam: olha, quando eu morrer eu vou ter consciência? Quando eu morrer eu vou ficar dormindo? Ou eu vou ficar me alegrando? A Bíblia diz que aquele homem estava com suas faculdades mentais totalmente nítidas. Ele viu, ele ouviu, ele sentiu. A Bíblia diz que ele vê pai Abraão e Lázaro no lugar de descanso, de paz, de tranquilidade. E aquele pobre homem agora era rico, e o rico se torna pobre, miserável, sendo atormentado. Seu corpo em chamas, uma pressão psicológica enorme. E ele começa a perceber que Lázaro estava no lugar certo e ele no lugar errado. E ele clama: pai Abraão. Quando ele usa essa referência pai Abraão, porque ele usa da historicidade do fato dele ser filho de Abraão, que deveria estar naquele lugar e não no tormento. Abraão bem lembrou ele: você se lembra de que você teve tudo e esse homem não teve nada? Irmãos, a nossa decisão vai marcar o nosso futuro. A nossa decisão vai marcar a nossa eternidade. Você não pode brincar com uma coisa tão séria. Você não pode brincar com uma coisa que é tão real, não é uma fábula. Eu não estou falando aqui de uma historinha, eu estou te falando de fatos reais, porque a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. E o Espírito Santo está aqui falando ao seu coração que é hora de você se aprumar. Aquele homem pediu tanto. Pai Abraão disse: olha, você teve tudo e agora você não pode mais voltar. Os que estão do teu lado não podem passar para cá, nem os que estão aqui passar para onde você está, porque entre nós e vós há um grande abismo. E essa é a preocupação da palavra de Deus.
Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que após a morte segue-se o juízo. Não existe estado intermediário, estado de intercessão. Não existe na Bíblia purgatório. O que a Bíblia diz é que após a morte segue-se o juízo. E a gente pode perceber, irmãos, que quantas pessoas põem seus corações na segurança do dinheiro, estabelecem suas vidas só por uma via, que é o mundo físico, material. É hora de nós darmos valor à nossa vida espiritual. Provavelmente muitas pessoas estão perdendo suas vidas porque acham que a riqueza é tudo, ter dinheiro é tudo. A Bíblia não condena ter dinheiro, a Bíblia não condena ser rico, mas a Bíblia fala em Timóteo capítulo 3, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Quando as pessoas põem o amor ao dinheiro, o dinheiro passa a ser o seu Deus, a sua segurança, o seu porto seguro. O dinheiro passa a ser a tábua da salvação. O dinheiro passa a ser o controle de sua vida. O dinheiro passa a ser a sua salvação. E a Bíblia diz que se você não tiver temor a Deus, se não tiver um coração convertido, se não tiver uma alma entregue ao Senhor, a realidade é essa: existe diante de nós o céu e o inferno, e a escolha é nossa. Aparentemente aquele homem rico, ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Aparentemente o que não tinha nada é o que tinha tudo. Às vezes quando olhamos ao nosso redor, muitos que vêm sofrendo como Lázaro, muitos que vêm sofrendo numa luta, sendo vilipendiados, sendo muitas vezes tripudiados, passando por horrores nessa vida, propostas indecentes. Quantas moças passam por propostas indecentes para ter promoção, um cargo de trabalho? Tem que ter uma saidinha com o seu chefe, vai para um motel. Você é crente, serva do Senhor, não põe em risco a sua salvação, não põe em risco a sua vida eterna. Saiba que está em jogo a sua vitória eterna. Aquele homem era pobre, simples, mas era um homem que guardou os mandamentos do Senhor. Ele guardou a sua fé em Deus, ele guardou o seu coração na palavra. E a Bíblia nos revela que a bênção chegou na vida dele. E aí nós podemos desmistificar, irmãos, que não existe após a morte, segue-se o juízo. Ninguém vai poder praticar sufrágio, acender velas, pagar por alguma coisa para a pessoa ter ascensão, sair de um estado para o outro. Não existe isso. A Bíblia diz que aquele homem, ele ficou aterrorizado. Pai Abraão, então avisa os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Eles viviam na mesma condição daquele homem rico. Eram os bambambãs, os feras, que estavam aproveitando a vida regaladamente, mas esqueceram de guardar o compromisso espiritual. Mas é isso que Satanás tem feito, irmãos, nesses dias. Não espere Satanás entrar de chifre, de rabinho, de capa. Não espere ele chegar cheirando enxofre, chifre queimado. Ele vai chegar com todas as propostas para te aliciar. As maiores propostas, cintilantes, vão brilhar os seus olhos, para que você não acredite na Bíblia, para que você não valorize a sua vida espiritual, para que você viva moralmente e espiritualmente arrasado, desgraçado. Porque a última chance que ele tem é desgraçar com as criaturas que Deus criou. Vocês sabiam disso? Satanás, ele quer seduzir para levar as criaturas de Deus para o inferno. Diz a Bíblia
que ele saiu para seduzir os homens, para lançar as pessoas, porque ele não quer ir só. Ele quer lançar todos aqueles que Deus criou por causa da desobediência. O maior impedimento hoje é que as pessoas não estão valorizando os profetas de Deus, a casa do Senhor. Aquele homem falou para Abraão: envia alguém. É interessante, irmãos, como a gente vê também outra grande farsa do diabo caindo. A Bíblia diz que os mortos não podem voltar ao mundo dos vivos. Quem está morto está no mundo dos mortos. Quem está vivo no mundo dos vivos. Ninguém pode passar de um lado para o outro. Acaba essa farsa. Quanta ação de ensinamentos errados. Pessoas que dizem incorporar espírito de alguém para dizer que está mandando a mensagem do além. É mensagem do diabo, enganadora, para seduzir as pessoas. Na Bíblia não existe qualquer argumentação, qualquer texto bíblico para produzir esse ensinamento. Pai Abraão falou: não podem, ainda que alguém ressuscitasse e voltasse. Mesmo assim, lá eles têm a Moisés e os profetas. Fique preparado, porque esse é um tempo de você guardar a palavra de Deus, manter puro o seu coração. Esse é um tempo de você valorizar o seu relacionamento com Jesus. Você está afastado, você está longe da casa do Senhor, você está vivendo erradamente, você sabe o que pode acontecer com sua vida, você sabe o dia de amanhã. Ninguém tem o controle da vida a respeito do futuro, está nas mãos de Deus. Ninguém pode dizer que amanhã vai fazer isso e aquilo, se Deus permitir. Se Deus quiser. Tiago 4,13 diz: olha, a nossa vida é como um vapor. Você já pensou aonde você vai passar a eternidade? Você tem certeza da sua salvação? Aquele homem ficou preocupado com seus 5 irmãos. Aqueles 5 irmãos eram homens soberbos, arrogantes, não ouviam, não atendiam. Abraão falou: lá tem Moisés e os profetas. Moisés simboliza a Bíblia. Você pode dizer amém? Moisés simboliza a Torá, a lei de Deus. Naquele tempo a Torá era lida comumente, era lida em todas as sinagogas, as pessoas tinham acesso à palavra de Deus. Moisés estava presente através de quê? Da Torá, da palavra de Deus. Como hoje você está tendo, meu irmão, acesso à tua vida, a palavra do Senhor. Você pode agora fartar a sua alma com a palavra de Deus, ou como você pode fartar a sua vida, a sua alma com as bolotas dos porcos, com todas as porcarias que o mundo oferece, que o mundo propõe. Porque de fato essa é a realidade que nós estamos enxergando. É ludibriar, enganar, é fazer com que as pessoas se distraiam e então não se convertam à palavra do Senhor. Aquele homem pediu, implorou, ele implora o pai Abraão. Pai Abraão, não, lá tem Moisés e os profetas. Os profetas de Deus estão aqui, irmãos, amém? Os profetas de Deus estão pregando, você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia, glória a Deus. O rico estava pobre e o pobre estava rico. Quantas pessoas que estão hoje aparentemente ricas em seus encontros sociais, ricas com seus emblemas, com seus títulos, ricas apresentando seus crachás, ricas apresentando seus projetos e não dando ouvido à palavra do Senhor. Há muita gente desviada. A Bíblia diz que quando Cristo ressuscitou, o apóstolo Paulo fala a respeito disso em 2 Coríntios capítulo 12. Quando Cristo ressuscitou, ele transferiu o lugar de descanso para o paraíso.
A Bíblia diz que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Se crê que quando Jesus ressuscitou, houve uma remoção. Que o Hades hoje não tem a parte onde estava o lugar de descanso, que era chamado Seio de Abraão. Que hoje o Hades é realmente um lugar de tormento. Um lugar onde as pessoas sofrem. Onde as pessoas sentem as piores torturas, que é na alma. Mas aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador são levados para o paraíso, para o lugar aonde Deus agora habita. E a palavra é tão poderosa, irmãos, está escrito em Pedro, capítulo de número 5. Cristo, ele desceu até o Hades. Há muitas teorias a respeito que Cristo foi pregar para os espíritos em prisões que estavam ainda sendo julgados pela desobediência de Sodoma e Gomorra. Mas a maior revelação que eu vejo nisso tudo, irmãos, é que Cristo foi até o Hades. Sim, ele foi ao Hades para testemunhar, para falar da sua vitória, para falar da derrota do inferno, do diabo. Ele foi realmente testificar: olha, eu estou aqui para vocês acreditarem agora que eu sou o Filho de Deus, que venceu a morte e o diabo. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Cristo desceu até o Hades. 1 de Pedro capítulo 3. E a referência também em Efésios, capítulo de número 5, é que o apóstolo Paulo diz que Cristo levou o cativo, o cativeiro, tirou toda a maldição. Há hoje uma voz fala ao seu coração: aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai morar na eternidade? Ser bonzinho, ser filho de crente, ter amigos crentes, isso não garante nada a respeito da tua salvação. O que garante a tua salvação é você agora abrir o seu coração para o Espírito Santo te purificar, te limpar. Você se converter de verdade, abrir a sua alma e dizer: Jesus, eu quero a tua palavra. Eu sei, Senhor Deus, que andei em caminhos errados, mas agora eu quero a tua presença, eu quero a tua face. Eu estou te falando, meu querido, que a maior oportunidade da sua vida é você ter a certeza da tua vida eterna com Deus. A tua vida eterna com Deus. Uma vez alguém me perguntou: pastor, o que me impede de ir para os céus? O que eu fiz para que meu nome não estivesse escrito no livro da vida? Eu respondi a essa pessoa: o que te impediu do teu nome não estar escrito no livro da vida? O que impede de você ser salvo não é o que você fez, mas o que você deixou de fazer. Quando você toma uma decisão ao lado de Jesus, você toma uma decisão para valer. Quando você não toma uma decisão ao lado de Jesus, você está deixando de fazer a maior escolha na sua vida. O que te leva para o céu é o que você está fazendo, a sua decisão. O que te leva para o inferno é o que você deixa de fazer. Talvez hoje você tenha vontade tremenda, tenha certeza da tua vida, de teu nome estarem seguros nas mãos do Senhor. Mas o que vai valer disso não é o que você fez, mas sim, se você deixar de fazer, o seu nome não estará escrito. Mas se você decidir agora, o que deixou aquela irmã confusa foi isso. Ela achou que o seu nome não estava escrito no livro da vida pelo que ela tinha feito, mas foi o que ela deixou de fazer. É o que você hoje talvez tenha feito. Aonde você vai morar na eternidade? Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.
Eu quero que você receba no seu coração a certeza da sua vida eterna com Deus. Todos vão viver eternamente. A alma é eterna. A alma não será destruída. A alma, ela viverá eternamente. Mas aonde você viverá eternamente? Não basta, meu querido, você achar que é uma pessoa boa, honesta. Nós não estamos falando a questão de honestidade. O que nos leva a ter a consciência de sermos salvos é a nossa confissão diante de Deus. Você não pode colocar em risco a sua vida. Não pode colocar em risco a sua vida eterna. Eu quero que você hoje, em nome de Jesus, feche seus olhos. Feche seus olhos, nós vamos orar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou no seu coração. Senhor, abençoa, Senhor, os corações. Abençoa, Senhor. Ó Deus, eu quero que o Espírito Santo possa tocar nesses corações. Abençoar, Senhor Deus. Tocar, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que ninguém, Senhor Deus, está impedido essa noite. Eu sei que teu Espírito está aqui. Aonde você vai passar a sua vida eterna. Você hoje tem a escolha. Você hoje tem um destino. Você hoje tem um caminho. Você sabe muito bem qual a decisão a tomar. Você sabe muito bem a escolha a fazer. O Espírito da verdade está tocando a sua alma. Está tocando o seu coração. Ó Deus, quantas pessoas aqui desviadas. Quantas pessoas, Senhor, que não têm a certeza da salvação. Aonde você vai passar a vida eterna, meu irmão? Então hoje, não abra mão. Não abra mão de uma escolha certa. Garanta a sua vida na eternidade com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Alguém que gostaria de dizer assim, pastor, eu quero Jesus. Levante a sua mão, quero orar com você. Alguém que ainda não é batizado, Deus abençoe, minha irmã. Há mais alguém que gostaria de dizer assim, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Levante a sua mão, quero orar com você. Deus abençoe, jovem. Aleluia. Há mais alguém que gostaria de dizer amém? Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que gostaria de dizer assim, pastor, eu quero ter certeza. Eu quero ter certeza, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Mais alguém, mais alguém. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Alguém está desviado. Alguém está afastado do caminho do Senhor e gostaria de voltar para os caminhos do Senhor. Eu gostaria de orar com você. Levante a sua mão em nome de Jesus. Todos quantos receberam Jesus, levante a mão, levante. Levante a mão em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode abaixá-la. Deus conhece você. Deus sabe o seu nome. Deus te conhece. Eu gostaria agora que você pudesse aplaudir o nome do Senhor.